tá perfeito, Celso. Ah, excelente. Gente, espetacular evento, hein? Que prazer estar aqui. Vocês conseguiram o Grupo Opt, o Bruno na organização esses convidados maravilhosos, a escolha dos temas, e ficou magnífico a ideia de fazer as gravações antes, atraso zero. Realmente é um prazer, só tenho felicitações mesmo. Espetacular o evento, tá? Então eu vou passar para a parte. Bom dia. Primeiro eu queria parabenizar o Bruno e a Opt pela realização desse Catarata Day. Acho super importante essa disponibilização de conteúdo, né, hoje virtualmente. Muito obrigado pelo convite. A gente vai abordar um tema super importante, que é como a gente resolve as ametropias residuais após uma cirurgia de catarata, né? Hoje nossos pacientes estão super exigentes. Então, o mais importante não é nem que a cirurgia seja tão segura mais, né? Isso já é algo implícito, né? A segurança, e hoje eles querem resultado, né? Resultado refrativo. Então, a gente tem que ter muito pé no chão na hora do que prometer para o paciente, né? Para poder entregar aquilo que a gente está falando, né? Então, a gente no nosso hospital, quando o paciente vai fazer uma cirurgia de multifocal, se o resultado não ficar bom em termos refrativos, a gente já resolve com laser gratuitamente para o paciente, tá? Nos casos das monofocais, não. Isso tem um custo para o paciente, porque ele sabe que ali ele está, o risco refrativo é mais para o lado do paciente, né? Na hora que ele opta por uma lente monofocal. A gente tem basicamente 5 procedimentos para fazer para corrigir erros refrativos residuais, né? O nosso disparado mais usado é a cirurgia com excimer laser, né? A cirurgia refrativa com excimer laser, e o LASIK, aqui é a primeira opção, que a gente vai ver depois. Também é possível colocar uma lente suplementar em casos de graus muito altos, explante ou troca da LIO, também erros muito grosseiros, e incisões relaxantes limbares também. Aí tem outras técnicas, eu nunca usei, que é a captura da zoonótica da LIO, né, na cápsula rexis anterior, ou até fazer uma rexis posterior e capturar. Isso serve para correção de pequenos erros refrativos. Tecnicamente, podem ser um pouquinho mais desafiadores, especialmente se você for fazer uma rexis posterior e capturar isso posteriormente, né? A gente pode corrigir então pós-lios monofocais, a gente faz isso às vezes, e mais comumente após lentes multifocais, onde você quer ter um resultado mais preciso, no caso, quando você quer dar todo o potencial da lente multifocal para o paciente. Então, pequenos erros refrativos causam grandes deformações de imagem nas lentes multifocais. Então, isso aumenta a chance de não adaptação, de insatisfação, e elas são a principal causa de insatisfação cirúrgica com lentes multifocais. Então, a gente tem que estar bem ciente disso. Claro que a gente tem outras, como olho seco, opacidade de cápsula, edema de mácula, mas muito importante a gente lembrar de erros refrativos. E esse é um estudo que foi apresentado já vários anos atrás, que mostra que os pacientes com especialmente uma dioptria ou mais de astigmatismo têm um índice de insatisfação crescente. Então a gente tem que abordar muito bem esse tratamento do astigmatismo também cirúrgico, porque não adianta você ter uma biometria precisa, fórmulas excelentes, e você não cuidar na hora de tratar o astigmatismo, né? Fazer a incisão no meridiano correto, ou usar as lentes históricas quando deveriam usar. Aqui eu vou mostrar para vocês, esse é um site de simulação de glare e halos, que é super legal, onde aqui seria uma situação noturna normal, e aqui pacientes com glare de 50%, mas não tem halo, que não é o mais comum nas lentes multifocais, né? Mas, por exemplo, uma miopia residual, você pode ter mais glare, né? Ou umas lentes multifocais, no caso, aqui você teria máximo de halo. Isso não é comum, né?
mas só para vocês verem como isso pode ser debilitante. E um grande fator que aumenta esses distúrbios visuais noturnos são os erros refracionais residuais. Então, o paciente está se queixando muito de glare à noite, a gente não pode assumir que é só a lente. Você pode estar tendo erro residual, aí você precisa tratar. Esse aqui foram os halos médios de um estudo que o Mon fez em vários pacientes com Symfony, na época da Symfony, e resultados bem interessantes, né? A gente quase não vê glare, praticamente nada de glare, e é uma intensidade bem suportável de halos. A tendência com as novas lentes multifocais é que a gente tenha isso cada vez menos, né? A gente fez 3 avaliações no nosso hospital de correção de erros refrativos pós-lentes multifocais, né? As 3 foram estudos usando o Excimer Laser, que é o que a gente gosta de fazer, tá? O primeiro foi de 2010 a 2012, 39 olhos operados com Restore e técnicas multifocal. O resultado refrativo, não precisa nem dizer que foi uma melhora muito significativa, de 20/60 para 20/25, isso sem correção, né? Então é uma melhora muito grande mesmo. O segundo estudo foi publicado no Cornea em 2016, que teve a participação de alguns outros amigos nossos, e também teve uma abordagem muito parecida, né? Então mostrando realmente que a previsibilidade do tratamento, independente se é Restore ou Tecnis, ele é muito grande, né? Aqui à direita a gente vê para todos os olhos, né? Então o alcançado versus o que a gente tentou corrigir, ele realmente segue bem uma linha de boa previsibilidade. Aqui no cilindro também. E esse é o gráfico do cilindro. Vamos olhar aqui à direita em todos os olhos, porque a gente percebeu que tanto faz se a Restore ou Tecnis, os resultados são muito semelhantes. Então aqui à direita a gente vê todos os olhos, os pontinhos vermelhos são os resultados de cilindro pré-operatório. Então assim, cada anel desse é 1 grau, então 1, 2, 3. Então tinha muitos olhos acima de 1. Os azuis são pós-operatórios. Então a gente vê então realmente bem menos até do que uma dioptria de cilindro residual, né? Em torno de meia dioptria, na verdade. O centroide em 0,11, né? Praticamente zero pós-operatório no azul, tá? Então o resultado é muito bom, tá? O laser funciona super bem para esses casos. A segurança, então, também nenhum olho teve perda de linhas de visão, pelo contrário, né? A maioria dos olhos ganhou 1 ou 2 linhas de visão com a correção com Excimer Laser. Então, conclusão, realmente ele é eficaz para a correção de erros residuais, incluindo o astigmatismo, claro, né? Para várias plataformas e lentes multifocais. A terceira avaliação, a gente já colocou aí, tinha 3 olhos com Symfony, né? Mas só para mostrar realmente que a nossa maior experiência é a LASIK nesses casos, tá? Eu posso dizer hoje que a quantidade de pacientes que a gente precisa fazer correção de ametropia residual é razoavelmente menor que 5%, diria talvez 2%. Mas quando a gente faz, a gente sempre procura fazer o LASIK sempre que possível. Ou incisão relaxante limbar, quando o equivalente esférico é próximo ao zero, que em muitos casos são, e você tem um cilindro pequeno. Então aqui também é a mesma coisa, a acuidade visual sem correção para longe era 20/60, também nesse estudo melhorou para 20/25, em média, né? O que é um resultado bem legal. E temos também a opção do Sucoflex, né? Para aqueles casos de dioptrias de erros refracionais maiores, ou às vezes você não pode fazer um laser, o paciente já tem um pouco de olho seco e tal, você pode usar a Sucoflex, que ela vai de -10 a +10. Realmente o resultado, você pode corrigir praticamente qualquer coisa aqui, né? Então é bem interessante essa ideia. E aqui ela fica, né? Então você tem a lente no saco capsular, isso é cortesia do nosso amigo Victor Antunes, e acima então fica no sulco a Sucoflex, né? Então um resultado aqui na bio você consegue ver, se você fizer um corte óptico, o espaço entre as lentes, né? E aqui no OCT a gente vê realmente aqui até o Pentacan, vê a diferença entre as lentes aqui, tá? É bem seguro. Não é que nem você fazer um piggyback, por exemplo. Essas foram imagens do Victor. Para corrigir a metropia residual, então ainda sobraram a troca da lente,
que são só casos assim, onde você percebe um erro fracional muito grande já no pós-operatório imediato, e a LRI. E eu vi o nosso grande professor Takashi fazer algumas LRIs guiados pelo Ora. Então é bem legal isso, né? Bem interessante você só abrir um pouquinho a balma e com isso você já consegue em tempo real observar a redução do cilindro, né? Bem interessante essa ideia também. E essa captura de zona ótica, aí é uma coisa que eu não fiz, conheço pessoas que fazem, mas eu evito mexer intraocularmente, né? Evito fazer qualquer procedimento intraocular novamente no paciente, a não ser que eu seja obrigado. Mais uma vez, agradeço a atenção e um ótimo dia para todos.